Olá, boa noite para quem está me assistindo ao vivo. Eu estou ao vivo no Instagram, hoje terça-feira. Já passou um pouquinho das 8 horas da noite aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E hoje, terça-feira, 9 de janeiro. Boa noite, boa noite. Estou aqui para a primeira edição do Crocheti. Oi! Oi, Jana! Tem notícias? Bom, enfim, para quem está assistindo, quem está me assistindo agora pela primeira vez, esse é o Crocheti, é um programa de bate-papo sobre o fazer manual. E eu estou aqui para a primeira edição de 2024. Meu nome é Kelly Franceschetti, eu sou professora de crochê e de tricô. E se ninguém trouxer nenhuma novidade de uma outra manualidade, eu acabo falando sempre de crochê e de tricô, que é o que eu domino. Mas todas as manualidades são bem-vindas. E então, nossos assuntos acabam sendo em torno desse... nossas conversas, né? Em torno desse assunto. Boa noite, boa noite. Boa noite, Letícia. Tô vendo a Jana por aí. Se tiver notícia, próximo encontro do TSRS, quiser compartilhar aqui com o pessoal, coloca uma mensagem aí que eu já deixo gravado para quem quiser participar. Bem, eu não sei como é que está aí onde vocês estão, mas hoje está bem quente por aqui. Tem uma previsão de chuva que não anda acontecendo, então tá bem abafado aqui. Para quem conhece Porto Alegre sabe que a gente tá só com aquele bafo do antes da chuva e não tá com a chuva ainda, né? E também não refresca, aquela coisa. Bem, tá, TSRS, para quem ainda não segue, depois entra lá no Insta do TSRS para seguir e saber das novidades. Os encontros retornam em março. Bom, o que eu fiz? Olha só, eu queria, fazia um tempo já, quem me acompanha sabe que já fazia um tempo que eu queria um projeto de tricô e eu não achava nenhum. Aí, ó, Belo Horizonte, então estamos juntos aqui, ó, 32 graus de bafo aqui em Porto Alegre. Quem vinha me acompanhando no Crocheti deve ter ouvido eu falar mais de uma vez que eu queria um projeto de tricô, tava com saudade de fazer um tricô. E aí, eu tirei uns dias de folga, né, de férias aqui do Crocheti, uma pausa das aulas, e eu resolvi fazer um tricô. Para variar, juntando as minhas sobrinhas de fios. Ele ainda não tá 100% finalizado. Então, mas eu quero mostrar para vocês, eu ainda não botei foto, então eu tenho assim, ó, alguns fios estão para um lado e os outros estão pro outro. E eu ainda tô em dúvida qual vai ser o lado o lado certo, ou se vai ter lado certo, ou se eu vou eventualmente usar de um lado ou do outro. Então aqui eu tenho o lado da malha pra fora, tá? Ó, tá faltando aqui a costura, pouca coisa de costura na manga. Aqui embaixo também, ó, o arremate. E... enfim, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com os fiozinhos. A minha primeira ideia é deixar os fiozinhos para que eles fiquem tipo franjinhas assim. Por quê? Desse lado aqui ele tem bem mais fios, ó. Olha só. Porque eram sobras pequenas e também
também desmanchei algumas amostras. E é claro que agora eu vou lavar essa peça antes de usar, porque eram amostras que andavam por aí rolando. E que eu transformei nesta peça aqui. Ficou uma peça para aqueles dias que são mais fresquinhos e que a gente, assim, em estação, né? Então, é um fio 100% algodão. Eu usei agulha 3 milímetros de tricô. Fiz a primeira parte, não precisei de agulha circular. E depois, enfim, eu até comecei a fazer. E depois eu botei na agulha circular. Então, eu fiz um pedacinho na agulha reta, porque era curtinha, né? Que eu gosto, mas quanto menos agulha na mão, eu gosto mais. E aí, enfim, é isso. Não sei se vocês gostaram. Se vocês quiserem, eu tenho como uma meta de 2024 anotar todas as peças que eu teço, assim, fazer um registro melhor. Essa daqui eu ainda não tenho, mas e se vocês quiserem as dicas de como eu fiz, a gente pode agora, durante o crocheti, ir fazendo a anotação ou fazer uma aula especial, né, no YouTube, onde eu posso explicar tudo direitinho para vocês. E aí fica registrado. Eu tenho aqui dois verdes mesclados, um laranja mesclado, tinha uns pedaços lisos. Tem uma cor que essa cor aqui eu não é bege, enfim. É uma cor, não sei definir que cor é essa. Aí tinha um cru mesclado. Então eu peguei assim, cores que combinavam. Tem um pouco de marrom também. De vez em quando aparece marrom. Eu achei que ficou legal, assim, fui fazendo. E agora só falta os acabamentos. Que mais eu fiz nas férias? E aí eu comecei uma outra peça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que eu tô fazendo? Não sei o que vocês estão fazendo por aí. Eu comecei essa outra peça em crochê. Vocês sabem que é meu preferido. É um kimono. Essa daquelas peças que as alunas me marcam, né? E pedem pra eu ensinar. E aqui também vai ter uma costura. Não sei se dá pra entender bem aí. Ele é bem... Ele é tudo de quadradinho e ele é bem reto. Também é outra peça que, se vocês tiverem vontade, a gente faz o passo a passo. Não tem costura. Eu consegui deixar sem marca aqui em cima. E aí, conto pra vocês na hora que a gente fizer o passo a passo. Vai ter a costura aqui, ó. Claro que vai ser com agulha de crochê, mas vai ter uma costura aqui. Porque eu fiz essa peça a partir da peça que eu tenho visto bastante, né? Não só que a aluna me marcou, mas eu tenho visto muitas peças com essa modelagem aqui, né? A gente começa por cima, inclusive tem mangas mais compridas, mas elas têm costura. Aliás, elas têm uma costura toda em cima do ombro. Eu quis deixar minha costura embaixo do braço, que eu prefiro. E eu não fiz tão comprida a manga, porque eu fiquei com receio de não dar certo. E aí,
Como a gente começa pela parte maior, eu fiz sem costura, então eu não vou ter pra eu desmanchar, eu vou ter que desmanchar tudinho, né? Então eu achei melhor assim, que eu posso aumentar a manga do que eu não gostar da manga comprida e depois, né, ter que desmanchar toda a peça. Mas é isso, esse fio aqui também é um fio de algodão. É aquele fio... Eu tô no segundo novelo. Esse aqui, ele Queen da Círculo. Dá pra fazer com o fio que vocês tiverem, né? Eu escolhi esse porque é um fio que eu tenho em casa também. Tô no modo, não sei como é que vocês estão por aí, mas estou no modo aproveitando os novelos que eu tenho por aqui, por enquanto, né? Enquanto não encontro novidades. Quer dizer, enquanto eu não vou na loja, porque se é a hora que a gente vai na loja, acaba comprando, né? Sempre uma novidade, porque sempre tem uma novidade na loja. Bem, isso é outra peça que eu tô fazendo. Mas é claro que a pessoa não tá fazendo só isso. E o que mais que eu estou fazendo? Eu tenho... algumas pessoas me procuraram pra... Interessante que 2 pessoas me procuraram pra eu fazer flores ou... Esse aqui eu tô fazendo o fio simples. Nessa peça aqui última, né? Até vou te mostrar de novo, pra quem estiver entrando aí. Sim, tenho o costume de ficar com várias peças na agulha. Ou no crochê não fica na agulha, né? Às vezes a agulha vai de um trabalho pro outro, que é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu usei o fio simples, tá? Ele é o fio 5. É um fio fino, eu tô usando a agulha 1,75. Eu gosto de... Esse é um algodão bem gostoso de trabalhar. E eu gosto de trabalhar com fios finos, tá? Claro que sem pressa, né? Esse é um tipo de trabalho que não dá pra gente fazer correndo, assim. Né? Mas acaba fluindo quando a gente tem um fio bom, gostoso de trabalhar, ele flui. Então, eu tô usando um fio simples. Essa peça aqui pode ser feita com qualquer fio. Assim, qualquer fio. Não consigo pensar agora em um fio que não daria certo, tá? O que vai alterar aqui, conforme a espessura do fio ou o fio que vocês estiverem fazendo, é a quantidade de quadradinhos. E o tamanho do quadradinho, né? Então, e claro que a modelagem, que é a forma, o recorte da peça, ela pode ser aproveitada com outros pontos também. Então, aqui a ideia é ser uma peça leve, é um acessório, é um fio de algodão, assim, que ele não é para um dia quente abafado, mas ele é uma peça legal, assim, essa peça leve, para quando a gente tá nesse dia abafado, por exemplo, quente, verão, e aí tu vai no cinema e tem aquele ar-condicionado gelado, e aí tu veste, né, a peça para não ficar, né, naquele choque térmico, assim, porque eu não sei vocês, eu fico com frio no cinema, normalmente. Então, eu acabo sempre levando, assim, um casaquinho, um colete, e um lenço, enfim, tá? Mas é para esse fio aqui, que pode ser feito com outros fios. Eu tenho uma peça parecida com um fio mais grosso que eu fiz ano passado.
E aí, voltando na história das pessoas, 2 pessoas me procuraram perguntando se eu aceitava encomendas. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, não sei vocês. Quando a pessoa me diz assim, tu aceita encomenda? E eu já pergunto. Depende, para quando é encomenda, o que a pessoa quer, né, ver se tá dentro da minha possibilidade de conseguir fazer no prazo que a pessoa precisa, e se eu sei fazer, né, e depois tem a parte se a pessoa topa o valor que eu pedi para ela. E aí me chamou a atenção que 2 pessoas me pediram coisas parecidas, e coisas parecidas com o que deu a origem do crochê, né? Não sei se vocês sabem, o crochê ele surgiu num período de guerra, onde faltou renda para colocar nos vestidos da realeza, né? E aí, o crochê, ele foi parar quer dizer, ele já existia, né? Mas ele, assim, ele se tornou algo, assim, mais nobre nesse momento e mais conhecido, quando ele foi parar na roupa para substituir a renda. E então, porque se colocava a renda na gola, nos punhos, né? Enfim, como acabamento. Pensa nas rendinhas fazendo acabamento nas peças de tecido, né? De vestuário. Então, tipo assim, o resumo do resumo da história, o crochê foi parar nas roupas nesse momento. E aí, 2 pessoas me pediram para fazer flores, peças, né? Pedacinhos de renda para colocar no vestuário, assim, eu achei bem interessante. Bem, e aí tava dentro do que eu conseguia fazer, e uma das coisas, e daí é mais fino o fio, essa flor aqui, que eu achei bem legal, essa flor aqui não é criação minha, ela é de um gráfico que a pessoa me encontrou na internet. Tá com os fiozinhos aqui, vocês já perceberam que eu comecei o ano assim, né, com fiozinhos para arrematar. E aí, enfim, eu achei bem interessante essa flor, ela não tinha um nome, mas me lembra a flor de maracujá. E ela tem um relevo, ó. Enfim, vai servir para enfeitar uma peça de uma estilista. E aqui um guardanapinho, e ele tem aqui ele não tá bem plano, porque ele vai ser aplicado no busto, né? E eu fiz ele a partir de um guardanapinho que era da avó dessa pessoa. E eu achei bem legal, eu gosto dessas coisas que tem história, enfim, que tem essas heranças, assim, né, do crochê. Então, essas são amostras, por enquanto. E, enfim, para compartilhar com vocês. As outras flores que eu também vou fazer, que é para bordar, né, num top, vamos pensar assim. Essas eu ainda não comecei a fazer, mas eu vou compartilhando no Instagram e para vocês irem acompanhando o meu trabalho. O que mais eu tô fazendo por aqui? Para a Lúcia perguntou se eu tinha várias coisas na agulha, né? Então tenho ali fiozinhos para arrematar, tenho os fiozinhos da minha blusa para arrematar, então tá tudo assim, né, na confecção. Tem aquele kimono de crochê. Tem aqui a amostra de num ponto que vai ser para um vestido. Esse aqui é uma amostra, né? Então agora, como é um fio que eu nunca usei, eu vou lavar a amostra.
Vou esperar ela secar, porque esse fio aqui do Casulo Feliz se chama Seda Engá. Ele é 50% seda pura e 50% outras fibras. E então ele tem viscose, algodão e seda. Bem, a viscose, eu não sei vocês, mas eu tive uma experiência traumática com viscose, porque eu teci uma peça e eu nunca tinha trabalhado com viscose e eu tinha um prazo curto para fazer uma blusa. E eu fui super confiante, fiz a amostra, calculei os pontos, fiz a peça. Deu tudo certo. O fio que a pessoa me deu para fazer, ele estava guardado há muito tempo. Então, eu resolvi colocar de molho no Comfort para dar um cheirinho gostoso, né? Assim, aquela coisa, porque ele não estava sujo, ele estava guardado e estava com aquele cheiro de armário, né? Aí molhei e coloquei para secar, deitado na toalha, assim, na horizontal, para não esticar a peça, aquela coisa toda. Mas quando eu tirei da água, eu já percebi o que tinha a coisa que tinha acontecido. Mas pensei, não, mas quando secar, ele vai voltar pro tamanho, né? Não voltou, gente. Então, foi um fio 100% viscose. Não, 50% viscose, 50% algodão. Ele virou um vestido, para resumir a história. Então, assim, a partir dali, porque eu sempre trabalhei com fios acrílicos e que a gente chama de lã, né, no inverno, mas apesar de não ser lã, a gente chama de lã, os fios acrílicos, né? E tem fios acrílicos que são de verão também. E fios de algodão, assim, né? Tem várias texturas e tal. Mas, de um modo geral, eles não têm essa alteração, assim, de esticar ou de encolher tão grande quanto foi essa peça de viscose que eu fiz. Enfim. E aí eu traumatizei, né? Enfim, mas aprendi também. Então, a partir daquele momento, eu comecei a recomendar às minhas alunas. Então, anotem aí, dica. Façam a amostra, lavem a amostra, esperem a amostra secar, assim como vocês vão cuidar do trabalho de vocês depois, tá? Por quê? Por exemplo, eu vou bloquear, né? Que é aquela que tu vai secar ele esticadinho com alfinetes depois que tu fizer a peça. Ou não vou bloquear. Então, o que tu vai fazer com a peça, tu faz com a tua amostra. E aí a tua amostra vai ser mais real. Então, a gente precisa ter essa paciência, né? De fazer a amostra, lavar a amostra, deixar a amostra secar. E aí a gente vai calcular os pontos para fazer a nossa peça, tá? Pra gente chegar no mais próximo, né? Uma outra coisa importante é a amostra não ser muito pequenininha, né? Então essa daqui até achei que podia ser maior, mas como eu suspeito que a viscose que tem aqui pode... que não é muita, né, mas tem uma viscose aqui, eu vou medir essa amostra aqui e vou lavar e vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, mais uma coisa, ó, já tô fazendo uma lista de tarefas aqui que eu tenho que fazer e vou compartilhando com vocês no Insta. Então, se vocês ainda não me seguem, me segue. E, né, para mais dicas. E se vocês estão assistindo esse vídeo gravado no YouTube, me segue no Instagram ou dá uma olhada na comunidade, vai que eu também compartilhei já essas informações na comunidade no YouTube, tá bom? Que mais que eu tenho para vocês? E aí,
eu tenho uma peça, a minha mãe, né, uma peça que é da minha mãe e que ela é bem antiga. Não sei dizer para vocês de quando é esta peça, até esqueci de tentar achar assim em que período, mas vou dizer para vocês que provavelmente eu fiz essa peça. Ela me falou que no caso, ela foi num casamento com essa blusa, uma blusa. Ela foi no casamento que deve ter mais de 15 anos, tá? Então, o que acontece? Naquele tempo, naquela época, estava na moda usar esse fio aqui, que ainda existe e que ainda as pessoas usam, mas hoje tem menos variedade. Ó, esse é o desenho. Esse desenho aqui eu usei muito para fazer chale, para fazer blusa, para fazer várias coisas, manta. Ai, tipo assim, até faz tempo eu gosto dele, mas acho que eu fiz tanto que eu acabei depois fazendo outras coisas. Enfim, é uma regata, né? Aqui ela tem uma golinha até alta, assim, tá? Fechadinha, e aí a cor, a blusa que o que tu usa embaixo que vai aparecer mais ou menos, né? Então, se colocar um preto, vai destacar mais o brilho, mas se tu colocar um bege embaixo, enfim. Né? Possibilidades. O que acontece? Minha mãe vai em outro casamento e ela me pediu, ela quer usar novamente esta blusa, porém, ela quer mangas. É claro que o fio não existe mais. E se existe, não é a mesma partida, não é o mesmo tom, não é nem a mesma textura. Mas eu tinha tenho alguns novelos guardados desse fio, desse tipo de fio, que é polipropileno. Sim, minha mãe gosta de blusa com esse fio. Eu não gosto, né? Assim, acho legal o brilho, mas me pinica, sabe? Você sabe o que é pinica? Mais alguém aí? Pinica. Inclusive, não acho gostoso de trabalhar, mas enfim. Era uma coisa que estava na moda, usei bastante, minha mãe gosta, e a minha mãe continua gostando. Só que é claro que lá vamos pensar aqui, 16 anos atrás, quando eu fiz essa blusa, eu fiz a correntinha, ela tava muito apertada. Tá vendo aqui, ó? O ponto tá molinho e a correntinha tá trancada, ó. E minha mãe ganhou alguns, até não foram muitos, né? Alguns quilos, enfim, as medidas não permanecem sempre as mesmas, raramente, né? Conheço algumas pessoas que permanecem sempre iguaizinhas, mas enfim. Esta parte aqui tá trancando, o resto tá legal, tá? Mas essa parte aqui tá trancando. E aí, esse é mais um trabalho que tá aqui, que é o desafio. Desmanchar. E aí eu não tenho eu não tenho o mesmo fio com brilho, mas eu tenho preto, né? E mais fininho. E vou dizer que esse fininho aqui, ele é até mais gostoso de trabalhar do que o grosso, tá? Nessa época que eu fiz essa blusa, tô lembrando agora que se usava muito para vestido de festa, esse fio. Eu acho que ele fica quente também, né? Mas, enfim, a Jana tá dizendo também, acho que pinica. E passo raiva para trabalhar com esse fio. Pois é, Jana, eu também. Mas, enfim, pedido da Mames.
Então, o que eu tô fazendo, gente? Eu estou desmanchando a correntinha, não sei se vocês já fizeram isso. E estou fazendo... sim, a gente tem que cuidar muito. E aí eu tô fazendo de volta, mas eu tô deixando aqui um espaço. Porque ela me pediu uma rendinha. O que ela me pediu? Para pôr mangas. Como eu vou colocar mangas e vai ser com esse fio liso, eu também vou fazer uma rendinha aqui embaixo. Aqui eu não preciso aumentar muito, eu só preciso fazer um acabamento para combinar com a manga. Então eu tô deixando assim, com espacinho de propósito, para fazer um babadinho aqui embaixo. Ó, o fio é bem mais fino. Agulha 1,25, tá? Mas ele é firme, assim, né? Enfim, não é um fio... é esquisito esse fio. E aí eu tô desmanchando aqui. Então, eu desmancho aqui. Ó, eu fui cortando, porque fica mais fácil. E a gente precisa ter o cuidado de cortar somente a correntinha. E aí, pegar o ponto ali embaixo. Tá? Pra refazer a borda. É isso. E é isso que eu... E assim começa meu ano de 2024. Com essas poucas coisas na agulha por fazer. Hein, Lúcia? E o tricô no final terminou. Tô precisando de um outro tricô. Mas o outro tricô eu quero fazer um chale. Então... E esse eu ainda não tenho um modelo. Eu tô com vontade de fazer um modelo meu de chale a partir de peças que eu já fiz, assim, a partir de 10 que eu já fiz. E um chale que não seja muito complicado, né? E... é isso, pessoal. O que eu quero que vocês me digam é assim, se vocês querem passo a passo de alguma dessas peças, dicas, já tenho as aulas online, já estou com a agenda aberta de aula online. Vocês vão ver que eu vou passear aí alguns dias, né, porque... o filho tá de férias, mas eu tenho agenda disponível para aula online. E tem aula presencial, por enquanto, na WeCraft Atelier e na Loja das Chagas. Então, o WeCraft Atelier é segunda-feira à tarde, das 2 às 4. E na Loja das Chagas é terça-feira pela manhã, das 9 ao meio-dia. Tá? Por enquanto são esses horários que eu tenho presenciais. Eu tenho uma turma quarta-feira à tarde, das 2 às 4. Turma, falei que era online? Uma turma online que funciona pelo Google Meeting. E depois temos alguns horários disponíveis ainda para aulas particulares. E aí os horários vão, né, vai depender da minha agenda e da agenda da pessoa. E pode ser pelo Google Meeting ou pode ser pelo WhatsApp, enfim, aí a tecnologia vai depender do que a pessoa achar melhor, tá? Daí, quando é aula particular online, a pessoa que tá contratando, ela pode escolher a tecnologia que ela fica melhor, né? Para fazer, enfim, e funciona, né? E é isso, pessoal. E essas, por enquanto, são essas as novidades que eu tenho. E eu vou compartilhar uma enquete, de repente, para ver quais, assim, por ordem de o que vocês querem que eu vá mostrando, o que
O que vocês gostariam de passo a passo lá no canal do YouTube. Para quem não sabe, tem um canal no YouTube. Provavelmente algumas pessoas estão assistindo o Crocheti gravado no YouTube. Ele continua gravado e... uma coisa... Esta é a 4ª temporada do Crocheti. Então, se vocês procurarem aqui no YouTube, temos eu tenho gravado as 4 temporadas, todas as edições que eu consegui deixar gravado. Quem me acompanha sabe que de vez em quando a internet não colabora, enfim. Enfim, as atrapalhadas da prof também. Mas é isso. Tá, pessoal? E todos os recados dados. Espero que estejam todos bem. Que vocês tenham... que os planos, né? Que os projetos de vocês sejam projetos que sejam possíveis, né? De alcançar, porque... É bom ter desafios, assim, mas é bom a gente colocar lá na lista das ideias, do que fazer, né, das expectativas para o próximo ano, o que é possível também, né? Então, para mim, vai ser... Eu tenho esse desafio, já tenho um caderninho bonito. Deixa eu pegar aqui. Meu caderninho bonito, que eu ganhei de uma aluna. E ele vai ser o meu caderninho para fazer as minhas anotações. Que eu quero ir registrando os meus projetos aqui. Tipo, organizar, né? Todos no mesmo lugar. Vamos ver se eu consigo. Para mim é um grande desafio. Então, vou pegar esse caderno bonito e já tenho aqui uns desenhos de ideias. Olha só, tipo umas ideias rabiscadas de chale, de colete, tipo uns projetos aqui, sem a receita ainda, mas ideias, uma manta, uma blusa, né, assim, as coisas, aqui um colete, eu desenhei colete, mas olha só o desenho, não combina muito com colete, né, tá mais pra blusa. Ah, acho que eu sei que colete é esse, ele não tá montado. Uma ruana, que eu quero fazer pelo menos uma ruana, porque no final do ano, em dezembro de 2024, a guria do marketing vem pro Brasil passar o Natal aqui. Vai tá quente aqui, né? Mas a ruana vai servir para quando ela voltar para casa. Capuz. Então, cardigan no estilo kimono, né? Que é parecido com esse. Enfim, e muitas páginas em branco pra gente inventar coisas. Então, esse caderno bonito vai ser usado esse ano. E eu espero conseguir deixar tudo anotadinho no mesmo lugar, porque eu tenho muitas anotações espalhadas por aí. Eu anoto as coisas, mas tem coisas espalhadas por aí. E é isso. E que não nos falte fio para tecer nossos projetos em 2024. Tá bom? Um beijo. Gratidão pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.